Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a hierarquia de Leão, uma hierarquia majestosa, como eles próprios sabem ser. E nós vamos dar alguns insights, tanto das oitavas superiores quanto das oitavas inferiores, em que essa hierarquia pode vibrar. Lembrando que o Sol ele não é a única característica que a gente deve levar em consideração, o único aspecto que a gente deve levar em consideração dentro de um mapa natal, porque o mapa natal ele é muito pessoal, ele é cheio de aspectos, né, de quadraturas, oposições, trígonos, quincúncios e demais tipos de aspectos. Existem outros planetas que são tão importantes quanto o Sol, que fazem aspectos entre si, então não tem como você determinar as características de uma pessoa apenas pela localização do Sol, mesmo porque também precisamos levar em consideração a vontade, que é esse dom do espírito, e que quando a gente tem ela firme e forte, a gente sabe das nossas tendências negativas e às vezes até pelo próprio ambiente familiar em que crescemos, a gente já aprende a lidar com elas, a controlá-las, para que as oitavas superiores possam ser, né? Mas é aquilo, as tendências estão ali. Quando a gente não se vigia, a semelhança do que o mestre nos ensina na Bíblia, né? Orai e vigiai, a gente tem uma tendência talvez maior para as oitavas inferiores, pessoas podem ter tendências naturais para as oitavas superiores, e é importante a gente se vigiar no sentido de sempre vibrar de forma consciente nas oitavas superiores de todas as hierarquias, todos os signos, independente daquele que está no seu mapa natal, né? Porque a gente não pode olhar para o mapa natal como a síndrome de Gabriela, eu sou assim e não vou mudar. Muito pelo contrário, o mapa natal ele tem que servir como um guia que nos orienta dentro das nossas potencialidades, tanto boas quanto ruins, no sentido de mantermos aquilo de bom que já temos naturalmente e de trabalharmos aquilo que não é tão forte assim, mas que deveria ser, e de controlar, né, de ter sobre controle, sobre autodomínio, as características que são as oitavas inferiores, que são características não tão desejáveis assim e que estão presentes em todas as hierarquias, sem exceção. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a hierarquia de Leão. A hierarquia de Leão, ela é regida pelo Sol, nosso astro-rei, né? Por isso que o leonino tem muito essa coisa de ser solar, onde ele chega, ele anima, ele gosta normalmente de ter muitos amigos. Quem tem, né, aspectos fortes com Leão no mapa, a casa 5 forte no mapa, ou aspectos com a casa 5 muito fortes, tende a ter essa coisa de ter prazer com a vida, alegria com a vida, né? Sabe se divertir, sabe admirar a beleza da vida, gostam de crianças, gostam de animaizinhos. Então, quem tem esses aspectos muito fortes tem muito essa coisa do solar, né? O Sol, por ser o regente de Leão, dá para ele uma ação vitalizadora, fortalecedora, principalmente se ele estiver dignificado no mapa natal ou exaltado no mapa natal, né? Então, assim, os leoninos, nas suas melhores oitavas, eles são extremamente, assim, dramáticos, por isso que dá o palco para um leonino, que ele sabe ocupar esse palco como ninguém e prender a atenção de todo mundo. São generosos. O leonino é aquela pessoa que vai, por exemplo, ao teatro e se ele gosta da peça, ele fala, vai lá, eu pago para você ir, para você poder ver. Então o leonino ele tem essa coisa com ele, eu gostei muito e eu quero pagar para que a pessoa também possa se divertir e ter prazer com isso tanto quanto eu tive. O leonino ele é assim, né? O leonino é vaidoso, então eu acho que no mapa natal ninguém tem mais senso de amor próprio do que o leonino e a gente tem que aprender isso com eles, né? A valorizar o nosso passe, a dar valor pra gente, porque o leonino ele tem essa perfeita noção de que as pessoas dão a nós o valor que nós nos damos. Isso é um fato, né? Então ele já tem esse chip embutido nele, esse aprendizado embutido nele. Ele é orgulhoso, ele não cede com facilidade. Isso, numa oitava inferior, quando se torna muito extremo, pode prejudicá-lo sim, porque muitas vezes ele não é porque ele é uma pessoa solar que ele vai estar sempre certo, então ele tem dificuldade para reconhecer os próprios erros, para pedir desculpa, falar, olha, não foi legal aí o que eu fiz, né, e voltar atrás. Então ele pode ter essa dificuldade sim, quando esse orgulho se torna demasiado. É ambicioso, é uma pessoa que ambiciona as coisas na vida. Então o leonino ele corre atrás,
Por isso, não raro você vê leoninos em cargos de liderança, até pelo próprio magnetismo dele, né? Ele tem ambição e ele tem magnetismo. Então, ele consegue ser esse líder carismático, que encanta, que envolve, que inspira, que motiva. E quando vê, todo o time está comprando o objetivo em comum, quando ele está vibrando aí nas suas melhores oitavas. Porque uma coisa é ter ambição, outra coisa é ter ganância. Ganância, você passa por cima de quem tiver que passar para conseguir o que quiser. Né, o que você quer. Mas ambição não, ambição ela te dá um norte, um objetivo na vida e obviamente você age de forma ética, né, para poder chegar no resultado final. É criativo, extremamente engraçado, espontâneo, entusiástico, tem muitas ideias, então assim, você se diverte muito no ambiente com o leonino quando ele está vibrando nas suas melhores oitavas, você ri muito com ele. É majestoso, no sentido de chamar atenção, onde ele entra, quando você tem leão forte no mapa, principalmente uma Vênus em leão, ou Marte em leão, né, chama atenção. Aquela coisa que, assim, hipnotiza. Você fala, gente, que pessoa linda. Você fica encantado. Ou então, no mínimo, muito charmoso, né, um charme irresistível, que fica todo mundo, assim, encantado com a beleza do leonino. É romântico, porque os signos de fogo, de um modo geral, eles são autossuficientes, ou seja, vivem bem na própria companhia, se viram bem sozinhos e são românticos. Tem essa coisa de mandar flores, de gostar de receber flores, de elogiar, de ser elogiado, né? É aquilo. O leonino, ele ama te elogiar, te botar pra cima, mas ele também gosta de receber elogio, obviamente. Então, se ele tá numa relação, seja ela qual for, de amizade, profissional, pessoal, íntima, e ele motiva a pessoa de todas as formas e a pessoa não dá esse feedback para ele vai como uma flor murchando do lado da pessoa, meio que vai perdendo o interesse, né? Ele gosta disso, de motivar e de ser motivado. É muito autoconfiante, ele confia muito nele, então o leonino, justamente por ter essa autoconfiança, às vezes ele se torna até um pouco abusado quando a autoconfiança se torna demais. Então, ele tem essa coisa, muitas vezes, de ser multitarefa, autodotado, ele vai atrás de muitas coisas diferentes para fazer, porque ele fala, não, eu sou capaz, eu faço. Ele mete a cara e vai. Ele é muito otimista, né? Como os signos de fogo costumam ser, ele sempre vê a parte cheia do copo, e por mais que as situações estejam ruins, se ele tá vibrando ali na melhor oitava do sol, ele fala, isso vai passar, uma hora a clareza vai chegar, a cura virá, né? A justiça vai ser feita com misericórdia e as coisas vão ficar bem. Então o leonino, ele tá sempre assim, acreditando que tudo vai acabar bem. Os signos de fogo, eles costumam ter, né, essa visão mais otimista do futuro, eles acreditam no futuro melhor. Mas quando ele vibra nas oitavas inferiores, aí, como eu disse, ele se torna extremamente orgulhoso, o que já não é saudável, porque aí isso impede muitas vezes ele de reconhecer os próprios erros, de pedir desculpas, de pedir perdão dentro daquilo que ele de fato errou, mas ele tem essa dificuldade. Se torna muito vaidoso e às vezes até fútil, porque se foca muito na questão estética, nas questões mais superficiais, mais rasas. Ele é muito preocupado com status e aí numa oitava inferior essa preocupação ela se torna demasiada. Né? Vamos buscar status a todo custo, eu quero chamar atenção a todo custo, eu quero frequentar os altos cargos sociais, eu quero ser referência naquilo que eu faço, mas assim, o umbigo do mundo, o centro das atenções, num sentido assim muito egoísta, muito egocêntrico. Né? Ele tem medo do ridículo, então ele afasta pessoas que ele considera que talvez não ajudem muito ele nessa coisa do status, da aparência, né, de aparecer bem na fita, isso numa oitava inferior. É muito cruel, aí ele fala de forma muito cruel e autocrática, ou seja, só a visão dele é certa, só o modo de ver a vida é certo, ele se prende muito no seu ponto de vista fixo da vida. E ele é muito cruel para falar, porque ele fala de forma muito incisiva com as pessoas e muitas vezes não mede a intensidade com que ele fala. Ele pode até não usar termos chulos, palavras chulas, mas ele fala de uma maneira tão intensa, tão agressiva e ele não percebe muitas vezes que está agindo dessa forma. E ele acaba machucando a outra pessoa, principalmente se ela for mais sensível. Né? Então ele é bastante cruel para falar e muitas vezes ele fala com a intenção de machucar mesmo, porque o fogo, quando ele se desgoverna, e é o elemento que rege o leão, que é o signo de fogo,
O elemento fogo, quando bem versado, ele transforma no melhor sentido, mas quando mal versado, ele destrói a semelhança do elemento em si, puramente falando. Então, ele machuca, ele ofende, ele abre a boca com o intuito de agredir mesmo, né? E muito, assim, pretensioso. Ele se acha o melhor, né? Só ele é o melhor, é o bambambam da história, como eu falei, o umbigo do mundo. Então, numa oitava inferior, ele traz essas características não tão desejáveis assim da hierarquia. A frase-chave dele é eu vou. O leonino tá sempre pronto para te acompanhar, ele é da galera. Vamos lá, vamos! Vamos cair para dentro? Vamos! Ele tá sempre pronto para topar uma nova aventura, uma inovação, um novo empreendimento, né? Ele tem muito magnetismo, uma capacidade de atrair as pessoas, uma energia muito intensa nesse sentido. Ele é bastante ativo. O signo de Leão, ele rege a casa 5, que é a casa que fala como nós expressamos o nosso amor. É a casa que fala também da criatividade, como você lida com a própria criatividade, qual é a sua capacidade dramática, literária, artística. Então, o leonino, ele também é uma casa que fala de jogos, especulações, de prazeres e diversões, e dos animaizinhos de estimação, como se educa os filhos. Então, por isso que o leonino, quem tem a hierarquia de leão muito forte no mapa, vai se identificar naturalmente com todos os assuntos dessa casa. Normalmente eles gostam de crianças, eles querem ter filhos, eles querem procriar, ter família. É um pai muito protetor, é uma mãe muito protetora, né? E às vezes é muita força nessa criação que pode vir no sentido de motivar os filhos a serem como eles, mas às vezes pode anular a força do próprio filho, porque às vezes é muito forte. É o leão, é o rei da selva, né? Tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Então ele expressa o amor de forma muito romântica, muito carismática, muito criativa, né? Ele tem essa coisa com ele. Ele gosta de se divertir, o leonino ele gosta do bom e do melhor, mas como eu falei, ele é generoso. Então quando ele tem condições para isso, ele quer que todos que ele ame também possam curtir as mesmas coisas que ele considera que sejam prazerosas, que sejam boas. Então ele tem nas melhores oitavas essa característica com ele. Anatomicamente falando, a hierarquia de leão ela rege o coração, os flancos e a parte superior das costas. Quem tem essa hierarquia forte no mapa natal, principalmente na casa 6 e na casa 8, que são casas relacionadas às possíveis doenças que a gente pode desenvolver ao longo da vida, pode vir a ter problemas circulatórios, problemas cardíacos. É muito importante estar atento a isso, porque quando está vibrando muito baixo, numa frequência muito baixa, são esses órgãos, principalmente, que tendem a apresentar problemas de saúde. E isso é tão verdade que para o signo de Aquário, que é o oposto e complementar do signo de Leão, o Sol ele está em queda, né? Ele está, na verdade, exilado, não em queda. Ele está exilado no signo de Aquário. E os aquarianos têm uma característica de teimosia muito grande. E justamente por terem essa característica, eles tendem ao longo da vida a desenvolverem problemas circulatórios, principalmente nos membros inferiores. Mas a gente vai falar mais sobre isso na própria hierarquia de Aquário. Mas para o leonino isso não deixa de ser uma verdade. Quando mal versada a hierarquia no mapa natal, principalmente se ela estiver em lugares de força, como as casas 6 e a casa 8, ele pode vir a desenvolver problemas cardíacos, problemas circulatórios por conta disso. Porque leão tem essa coisa de ser muito, às vezes, de se impor muito, quando ele está versando mal a hierarquia. Isso pode trazer problemas de saúde para ele, principalmente no coração, né, e na parte circulatória. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha, comenta, porque assim ajuda o canal a crescer e permite que esse assunto chegue a outras pessoas que tenham interesse nele. Beijinho, tchau, tchau!